Kit Klarenberg, que vai se juntar a mim para discutir o mais recente vazamento dos arquivos Epstein. São 3 milhões de novos arquivos, e-mails, gravações, ligações telefônicas. É sinceramente algo avassalador. Este é um dos episódios mais difíceis de preparar. Eu realmente não sei para onde isso vai, embora tenha alguns parâmetros vagos. E o Kit vai se juntar a nós primeiro para discutir as revelações bombásticas nesses arquivos de Epstein sobre o Lorde trabalhista Peter Mandelson, que foi, de muitas maneiras, o arquiteto do novo trabalhismo. O projeto neoliberal de tomar o controle do Partido Trabalhista, empurrá-lo para a direita e destruir Jeremy Corbyn. E agora parece que o governo de Keir Starmer está à beira do colapso por causa dessas novas revelações. Eu não tenho acompanhado o Reino Unido tão de perto quanto deveria, mas a mídia britânica está completamente focada nisso, 100% focada, pelo que vi, em detrimento de todo o resto que está acontecendo. Estar à beira de uma guerra com o Irã, os bombardeios israelenses renovados em Gaza. Então, o Kit vai nos ajudar a destrinchar isso, a partir, acredito, de uma perspectiva criticamente única. Bem-vindo, Kit Klarenberg, ao palco do The Grey Zone. Que bom te ver. Kit está falando conosco de um local desconhecido e não revelado em algum lugar do território da OTAN. De fato. Obrigado por me receber, Max. Sim, obrigado por se juntar a nós. Vejamos. Peter Mandelson. Você vai ter que explicar para todos quem ele é. Um comunicado acabou de ser enviado à imprensa britânica, ao Ipso, em nome de Peter Mandelson. Acho que era um aviso sigiloso que agora foi tornado público. Os representantes de Peter Mandelson afirmam que ele não deseja falar com a mídia. Ele pede que a imprensa não tire fotos, nem grave vídeos, e que não o aborde ou entre em contato por e-mail, telefone ou pessoalmente. Nenhum pedido de comentário. Ele não vai comentar. Então conte para nós. Resuma esse escândalo e depois explique por que Peter Mandelson é uma figura tão importante. Ele é alguém que no passado não foi exatamente relutante em comentar. Já esteve envolvido em muitos escândalos anteriores, mas este pode ser o golpe final. Então, o que está acontecendo e quem é ele? Sim, claro. Então, quero dizer, antes de mais nada, acho que isso é bastante sensacional, considerando os escândalos em geral. E, na verdade, fiquei até um pouco agradavelmente surpreso com a atenção que a mídia britânica está dando a isso. Claro, há muita bobagem sobre como Epstein era um agente russo, o que é completamente absurdo. Mas a questão é que sim, a mídia tem atacado com bastante ferocidade Andrew Mountbatten Windsor, o ex-integrante da realeza, e Peter Mandelson. Suspeito fortemente que eles sejam bodes expiatórios, que ambos já tenham sido meio que jogados debaixo do ônibus, de qualquer forma. Mas quero dizer, o caso de Mandelson é particularmente interessante. Para os espectadores e ouvintes que têm a sorte de não conhecer essa pessoa horrível, ele é meio que como um cocô que não dá descarga na política britânica. Ele tem circulado pelos mais altos níveis do Partido Trabalhista e participado de ações que prejudicaram a esquerda desde meados da década de 1980, de forma intermitente. Foi um confidente próximo e assessor de Tony Blair, além de ministro em seu governo. Teve que renunciar 2 vezes devido a acusações de corrupção. Retornou sob o governo de Gordon Brown após entrar na Câmara dos Lords como par vitalício. Foi nesse período, de 2008 até a derrota do Partido Trabalhista nas eleições gerais de 2010, que surgiu a maior controvérsia em relação ao seu vínculo com Epstein. Porque, em primeiro lugar, é claro, Epstein foi condenado em 2008 por tráfico sexual de menores. E Mandelson sempre afirmou, quando sua ligação foi revelada em 2019, que não teve contato com Epstein após sua prisão, o que era uma mentira descarada. Agora, o contato que ele teve com Epstein, além desse tipo de troca pervertida, incluindo comentários obscenos sobre a jovem filha de Andrew, Eugenie,
O que é profundamente perturbador está no cerne do escândalo, o fato de que Mendelsohn estava repassando informações sensíveis, incluindo comunicações governamentais completamente secretas, privadas e classificadas para Jeffrey Epstein. Isso incluía um aviso prévio de que o governo britânico iria nacionalizar os bancos após a crise financeira, algo do qual Epstein poderia ter lucrado, ou conhecido pessoas que poderiam ter lucrado. Ele repassou informações de que um resgate financeiro seria concedido à Grécia muito antes de isso ser anunciado. Ele chegou a se gabar de ter convencido pessoalmente Gordon Brown a renunciar, a deixar o cargo após as eleições gerais de 2010. E sim, isso é completamente ilegal. É uma violação da Lei de Segredos Oficiais, do Código Ministerial e da conduta geral esperada de um funcionário público. Não se deve fazer isso. Não é algo que normalmente aconteça. Especialmente em esse tipo de informação em que tanto não provou Epstein, sem mencionar o passado criminal dele, o presente. Quer dizer, ele continuou sem vergonha alguma depois de sua prisão, processo e tempo na cadeia, que na verdade nem foi tempo de cadeia. Então não houve nenhum efeito dissuasório. Agora sim, Mendelsohn está em sérios apuros. Mas como você mencionou, por extensão, o mesmo vale para Keir Starmer, porque Starmer nomeou Mendelsohn como embaixador britânico nos Estados Unidos em fevereiro de 2025. Perto do fim de 2025, houve uma série de revelações mostrando que Mendelsohn havia mentido sobre seu relacionamento com Epstein. E agora surgiu essa enxurrada de 3 milhões de e-mails, em que Mendelsohn aparece com bastante destaque. Está claro que Epstein emprestou ou deu grandes somas de dinheiro a Mendelsohn e ao parceiro de Mendelsohn. Sim, como eu disse, Mendelsohn estava repassando informações privadas muito sensíveis a Epstein em segredo. É meio inconcebível que os serviços britânicos de segurança e inteligência não soubessem disso quando Mendelsohn foi indicado para esse cargo. Isso já causou muita controvérsia. E isso apenas com base nas informações publicamente disponíveis sobre sua ligação com Epstein. Então, quero dizer, isso é bem grave e reflete de forma absolutamente terrível em Keir Starmer, porque houve inúmeras tentativas de reformular a imagem de Starmer. E uma das principais mensagens de propaganda sobre ele é que ele é muito sensato e sábio, além de ser um cara legal. E eu acho que ele demonstrou amplamente que é um completo e absoluto canalha. Mas complicando ainda mais as coisas, e isso é algo que não recebeu muita atenção da mídia, está o fato de que Morgan McSweeney, que era uma espécie de figura à la Rasputin para Keir Starmer, e esteve envolvido em todas essas operações para neutralizar a esquerda no Partido Trabalhista, seja banindo permanentemente pessoas de serem membros com base em falsas acusações de antissemitismo, criou um site chamado Stop Funding Fake News, especificamente para derrubar o The Canary, que era um site de esquerda, pró-Corbyn, que estava ganhando enorme tração. O Stop Funding Fake News basicamente destruiu o modelo de negócios deles, e eles tiveram que reduzir drasticamente o tamanho da operação. Então, essa era uma forma crucial de apoio a Jeremy Corbyn, que foi simplesmente destruída como resultado das manobras secretas de McSweeney. Mas o próprio Morgan McSweeney é um importante discípulo de Mendelsohn. Ele foi instruído nas artes sombrias e sujas da política por Mendelsohn, que durante os anos 1990 era amplamente conhecido como o Príncipe das Trevas. Tire suas próprias conclusões sobre o porquê disso. E sim, Morgan McSweeney continua sendo uma figura muito poderosa e influente na política britânica. Curiosamente, a resposta inicial de Starmer a essas revelações sobre Mendelsohn foi dizer: bem, estou considerando demitir Morgan McSweeney por causa do vínculo estreito entre McSweeney e Mendelsohn. Eu poderia acrescentar também que uma grande parte do gabinete trabalhista é composta por discípulos de Mendelsohn. E ao secretário de Saúde, Wes Streeting,
de aparência um tanto estranha e expressão plástica, que foi fotografado sorrindo durante a campanha eleitoral geral de 2024 no Reino Unido. Então, várias figuras importantes do Partido Trabalhista estão tendo que fazer essas grandes expressões de indignação e dizer: "Ah, maldito seja! Eu confiava nele e ele mentiu." Quero dizer, a pessoa comum na rua poderia ter dito a eles que ele estava envolvido até o pescoço com Epstein. Algumas das fotos de Mandelson que vieram a público no processo, obviamente fortemente censuradas, mostram ele recebendo massagens nos pés. Eles o mostram andando por aí, vestindo apenas uma camisa e cueca, o que é extremamente assustador. Definitivamente não é o tipo de roupa que uma pessoa normal escolheria, muito menos permitiria ser fotografada usando. E há uma porção de esquisitices ali além das coisas sexualmente perversas, em que Mandelson claramente demonstra um tipo de saudade da companhia de Epstein, e lhe enviava e-mails dizendo coisas como: "Você não pensa mais em mim. Sinto sua falta." E por aí vai. É simplesmente muito, muito estranho. Acho ele meio irritante. É. Ah, sim. Bem, não tão irritante quanto Elon Musk, que tentou se convidar para as festas mais selvagens na ilha de Epstein. Então Epstein teve que pedir para Ghislaine Maxwell fazê-lo ir embora, a ponto de Maxwell dizer algo como: "Acho que ele está tentando vender a ilha." Mas sim, quero dizer, acho que Epstein provavelmente não tinha muita paciência com as pessoas. Ele era inundado diariamente, ao que parece, por e-mails vindos dos grandes e poderosos, ou melhor, de pessoas influentes na política, nas finanças, nas forças armadas, na inteligência. Agora Há uma chance de que o e-mail de Elon Musk não fosse autêntico, então quero deixar isso muito claro. Os e-mails de Mandelson são patéticos. Acho que em certo momento eles são muito, muito estranhos. Estamos rezando por um parlamento sem maioria, ou alternativamente por um jovem bem dotado. O que você acha disso? Bem, quero dizer, isso se refere à época em que a eleição geral estava acontecendo em 2010 e era amplamente previsto que o Partido Trabalhista iria perder. Então, não sei, talvez tenha sido um pouco de humor negro, porque Mandelson sabia que estava de saída. Mas quero dizer, a ligação entre eles é super estranha. Mandelson parece essa presença sorrateira, oleosa, sinistra, meio que pairando por ali como um fantasma no banquete. Quer dizer, há uma questão mais ampla a ser levantada aqui, e é algo bastante sério. Há uma espécie de fio condutor em muitos dos e-mails divulgados de Epstein. Ele e seus associados parecem buscar lucro a partir da miséria e da destruição no exterior. Por exemplo, há um e-mail de um Rothschild em março de 2014, bem na época do golpe da Maidan, em que esse Rothschild diz que há muitas oportunidades ali. E em 2011, pouco antes dos rebeldes, um associado lhe enviou uma mensagem dizendo: "Estou trabalhando com veteranos do MI6 e do Mossad para desmantelar os ativos da Líbia." Aqui está o e-mail que você mencionou. É de Ariane de Rothschild para Jeffrey Epstein. Epstein responde: "Isso foi depois do golpe da Maidan. A agitação na Ucrânia deve oferecer muitas oportunidades. Muitas." Bem, a família Biden certamente entendeu o recado. Sob Biden, era como administrar uma espécie de rede paralela de Epstein através da Ucrânia. Basicamente, acho que esse é o verdadeiro valor desses e-mails. Eles mostram como os negócios são feitos. Por exemplo, um país rico em minerais, rico em gás, pobre e empobrecido, que havia acabado de ficar sob controle de fato da OTAN e da OPA, como a Ucrânia. É assim que as coisas acontecem, por meio dessas redes de poder. Voltando à história. Vá em frente. Não, quero dizer sim, tá bem claro que um dos principais interesses de Epstein era, sabe, quais eventos estão acontecendo ao redor do mundo. Como posso lucrar com eles? Como meus amigos podem lucrar com eles? E eu acrescentaria também que algumas trocas com Peter Thiel
em que Epstein discute como o caos é uma estratégia deliberada dos Estados Unidos e que isso cria oportunidades para eles, porque sabe, se metade do mundo está em chamas de uma forma ou de outra, você pode, no espírito do capitalismo de desastre, ganhar muito dinheiro com isso, direta ou indiretamente. Mas sim, quero dizer, Mandelson é claramente, sabe, um informante. Para quem Epstein repassava essas informações, não está necessariamente claro. Mas sabe, nós relatamos no The Grey Zone que ele de fato tinha contatos com vários serviços de inteligência estrangeiros, incluindo o Mossad, e que ele rotineiramente lhes repassava informações. Então, quero dizer, isso é algo bastante substancial. E eu poderia acrescentar que agora há uma investigação oficial sobre as irregularidades de Mandelson. Inicialmente, Keir Starmer tentou manipular a situação para que o Comitê de Inteligência e Segurança do Parlamento restringisse os documentos a serem divulgados. Isso foi rejeitado em meio a alguma controvérsia. Então, parece que haverá uma divulgação significativa. Provavelmente não será completa, e é provável que haja algum grau de encobrimento. Mas quero dizer, é algo bem grave e ninguém vai aparecer para salvá-lo. Daí a sua carta de súplica bastante lamentável dizendo, me deixe em paz. Sabe, quero dizer, ele estava tentando invocar poderes sob o código de imprensa, que normalmente são concedidos às famílias enlutadas de vítimas de assassinato. Claro, Mandelson não é vítima nenhuma. Ele é o autor. Mas sim, quero dizer, isso pode resultar no fim de Keir Starmer. Ele já é o primeiro-ministro mais impopular da história britânica. Starmer fez um discurso muito estranho, em que parecia à beira das lágrimas, afirmando, ele seguiu a linha padrão. Mandelson mentiu para mim. Foi um erro de julgamento da minha parte. Gostaria de nunca tê-lo conhecido. Blá, blá. Quero dizer, isso não vai colar. Acho que sim, especialmente agora. É interessante. Ele sabia, acho. Você sabe, todo mundo sabia sobre o Trump, que é isso. Mas ele sabia que Mandelson estava profundamente envolvido com Jeffrey Epstein o tempo todo. Nada disso foi surpreendente. E pelo que sabemos, ele sabia que Epstein recebeu de Mandelson informações antecipadas sobre o colapso do governo de Gordon Brown. Quero dizer, isso não seria surpreendente. Vamos assistir a essa troca. Durante a hora das perguntas, esta é a líder conservadora, Kemi Badenoch, derrubando Keir Starmer. E ele tá meio tremendo, gaguejando. É o Keir gaguejar. Ele sabia disso. Eu o questionei naquele púlpito. Ele declarou ter total confiança em Mandelson naquele púlpito, não uma, mas 2 vezes. Só o demitiu depois de pressão da nossa parte. Estou perguntando algo muito específico ao primeiro-ministro, não sobre generalidades ou sobre toda a extensão do caso. O primeiro-ministro pode nos dizer, a verificação de segurança que ele recebeu mencionava o relacionamento contínuo de Mandelson com o pedófilo Jeffrey Epstein? Primeiro-ministro. Sim, fez. Como resultado, várias perguntas foram feitas a ele. Pretendo revelar a esta casa todas as questões de segurança nacional e o prejuízo às relações internacionais de um lado. Quero garantir que esta casa veja toda a documentação para que possa constatar por si mesma até que ponto, repetidas vezes, Mandelson deturpou completamente a natureza de sua relação com Epstein e mentiu durante todo o processo, inclusive em resposta à devida diligência. Senhor presidente, acho chocante o que o primeiro-ministro acabou de dizer. Como ele pode ficar aí dizendo que sabia, mas que apenas perguntou a Peter Mandelson se a verificação de segurança era verdadeira ou falsa? Estamos falando de um homem que já havia sido demitido do gabinete 2 vezes por comportamento antiético. Isso é absolutamente chocante. E é por isso que, mais tarde hoje, meu partido pedirá ao governo que divulgue todos os documentos relacionados à nomeação de Mandelson. Não apenas aqueles que o primeiro-ministro quer que vejamos, porque este governo está tentando sabotar essa divulgação com uma emenda que lhe permite escolher o que veremos. O próprio homem que nomeou Mandelson em primeiro lugar. Agora,
Os deputados trabalhistas precisam decidir se querem ser cúmplices de sua tentativa de encobrimento. O primeiro-ministro pode garantir que não retirará o apoio partidário se eles se recusarem a votar em sua emenda de fachada. Primeiro-ministro. Senhor presidente, a primeira isenção diz respeito a qualquer coisa que possa comprometer a segurança nacional. Isso não é um assunto menor, e muitos membros nos assentos. Então, ele está alegando segurança nacional como motivo para não revelar toda a verdade sobre o relacionamento de Mandelson com Epstein. É isso mesmo? Sim, e eu poderia acrescentar que ele desenvolveu esse ponto quando disse que Starmer afirmou que a divulgação completa poderia ameaçar nossas relações com nosso aliado mais próximo, que era um código para os Estados Unidos, e um terceiro país, que presumivelmente significava Israel. Quero dizer, se isso é um sinal, não sei. Mas a mídia agora está adotando a linha de que o governo Trump poderia se ofender se houvesse divulgação total, e esse é outro motivo para não liberar os arquivos. Realmente parece que o ISC está avançando a todo vapor com isso. Eu também poderia acrescentar que o ISC deve supervisionar o trabalho do M5, M6 e GCHQ. Seus membros têm uma longa história de reclamações de que as agências não lhes contam nada e que eles não fazem ideia do que está acontecendo. No verão passado, o chefe do ISC fez uma série de declarações extremamente furiosas, dizendo que o financiamento deles havia sido completamente cortado, a ponto de não conseguirem realmente fazer seu trabalho, enquanto bilhões estavam sendo gastos em operações de espionagem dentro e fora do país, sobre as quais não sabia nada. Starmer havia prometido dar uma injeção de recursos, mas não cumpriu. Então, quero dizer, acredito fortemente que eles estão em busca de vingança até certo ponto, e isso pode ser muito, muito comprometedor. Mas, como eu disse, acho que isso ainda é, até certo ponto, uma revelação controlada. Embora seja um certo avanço em relação a um porta-voz do DOJ, dizendo que ninguém será processado como resultado dos arquivos, apesar de reconhecer que eles contêm imagens de morte e estupro. E eles têm essas informações há sabe-se lá quanto tempo, e não fizeram nada com elas.